Olá! Hoje vamos falar sobre queimaduras. E olha, o assunto é bem mais amplo do que apenas acidentes com fogo. A gente vai mergulhar fundo para entender as diversas causas dessas lesões e, o principal, aprender como classificá-las pela profundidade, porque é esse fator que define tudo, da gravidade até o tipo de tratamento. O nosso roteiro de hoje é bem direto. Primeiro, vamos ver o que pode causar uma queimadura. Depois, faremos uma viagem rápida pelas camadas da pele, o que é fundamental para entender o resto. Com isso em mente, vamos diferenciar as queimaduras superficiais das profundas. E no final, tudo vai fazer sentido quando a gente entender por que essa distinção é tão crucial. Então vamos começar pelo começo, as causas. É muito comum a gente associar queimaduras só com fogo ou com alguma coisa quente, né? Mas a realidade é bem mais ampla. Fica a pergunta no ar. Se não é só o calor, o que mais pode provocar um dano desses na nossa pele? A resposta, para muita gente, pode ser até uma surpresa. E a resposta é uma lista bem variada. Claro, o calor é a causa mais comum, a mais lembrada, mas o frio extremo também queima, sabia? O congelamento dos tecidos causa lesões muito parecidas. A eletricidade é outra causa e é perigosíssima porque o dano interno pode ser muito maior do que o que se vê na pele. E claro, não dá para esquecer dos agentes químicos e da radiação. Identificar a causa certinha é sempre o primeiro passo para um socorro eficaz. Agora, para a gente conseguir entender a profundidade de uma queimadura, primeiro a gente precisa conhecer o terreno, o campo de batalha, que no caso são as camadas da nossa pele. Começando pela superfície, a gente tem a epiderme. Pode pensar nela como a nossa armadura, sabe? Uma barreira fininha, mas super resistente, que nos protege do mundo aqui fora. Logo abaixo dela vem a derme. Essa aqui é tipo a sala de controle da pele. É nela que estão os vasos sanguíneos, o colágeno e, o mais importante para o nosso assunto, as terminações nervosas. É por causa da derme que a gente sente dor, calor, pressão, e isso é fundamental para entender os sintomas das queimaduras. E lá na base de tudo, a gente encontra a hipoderme. Essa camada de gordura e tecido conjuntivo funciona como nosso isolante térmico e amortecedor natural, protegendo o que vem abaixo, como os músculos e os ossos. Ok, com as camadas da pele bem frescas na memória, vamos finalmente classificar as queimaduras, começando pelas mais leves, as lesões superficiais. A queimadura de primeiro grau é aquela que afeta só a primeira camada, a epiderme. O exemplo clássico é uma queimadura de sol. A pele fica vermelha, dolorida, mas não forma bolhas. Como o dano é bem na superfície, a recuperação costuma ser rápida e geralmente não deixa cicatriz. Agora, subindo um degrau de gravidade, temos a queimadura de segundo grau. Aqui o dano já atravessa a epiderme e atinge a derme. E o sinal mais característico disso? A formação de bolhas. Aquelas bolhas com líquido são o grande marcador. A dor aqui é bem mais intensa e o risco de infecção já começa a ser uma preocupação real. Muito bem. Agora vamos avançar para os tipos mais graves de queimaduras. Aquelas que destroem toda a espessura da pele e podem ir ainda mais fundo. Na queimadura de terceiro grau, a destruição é total. Todas as camadas da pele são atingidas. A área pode ficar com uma aparência esbranquiçada, às vezes meio carbonizada ou com um aspecto de couro seco. E é aqui que acontece uma coisa bem surpreendente e perigosa em relação à dor. Parece um paradoxo, né? A lesão mais grave pode ser a que menos dói bem no centro. E por que isso acontece? Porque a queimadura foi tão profunda que simplesmente destruiu as terminações nervosas. Não tem mais nervo ali para mandar o sinal de dor para o cérebro. Mas, muito cuidado, a região ao redor, onde a queimadura é menos profunda, continua sendo extremamente dolorosa. Por fim, o quarto grau. Esse é o cenário mais severo de todos. Aqui, o dano vai além da pele, atingindo os tecidos profundos como músculos e até ossos. A recuperação, como se pode imaginar, é extremamente complexa, quase sempre exigindo múltiplas cirurgias e, em alguns casos, pode levar até a amputações. Certo. Então, depois de ver tudo isso, a gente chega ao ponto principal. Por que essa classificação toda é tão vital na prática? Vamos conectar todos os pontos agora? Recapitulando, a gente tem uma escada bem clara de danos. Começa no primeiro grau, que afeta só a superfície. Vai para o segundo, que já chega na derme. O terceiro grau destrói a pele inteira. E o quarto grau vai ainda mais fundo, até músculo e osso. É essa progressão que serve como guia para tudo. E aqui está o porquê de tudo isso. A profundidade da queimadura dita diretamente qual vai ser a resposta médica. É ela que define se o tratamento vai ser um cuidado simples em casa
ou se vai precisar de cirurgias complexas, internação e uma recuperação muito mais longa. Isso tudo nos deixa com uma reflexão final. Pensar que uma lesão medida em milímetros de profundidade pode definir anos de uma jornada de recuperação. A pele tem uma capacidade incrível de se regenerar, mas isso mostra ao mesmo tempo a nossa fragilidade e a nossa força. Fica essa ideia para a gente refletir. Até a próxima.